Yog-Sothoth, aquele que espreita no limiar, a chave do portal, o observador. Ele é o deus exterior dos portais do espaço e do tempo, uma das divindades mais poderosas e enigmáticas do Grande Além. Ele é dito ser uma terrível e autoconsciente manifestação da dimensão do tempo, ou até mesmo do próprio escuro entre as estrelas. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Aqui quem fala é o Escriba, e hoje trataremos de Yog-Sothoth, o Observador, aquele que permaneceu fora do tempo e espaço para além da atual existência. Ele que testemunhou os primeiros passos de Parasma e trouxe o conhecimento sobre o nascer e o fim da existência. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com quem tiver interesse no assunto e comentar o que acha dessa deidade misteriosa importada para o universo de Pathfinder diretamente de Call of Cthulhu, uma das muitas facetas de horror cósmico que existem em Golarion. Sem mais demoras, vamos começar. Aparência e existência. Se uma manifestação da dimensão do tempo, supostamente, Yog-Sothoth é coextensivo a todo o espaço e o tempo, podendo existir simultaneamente em múltiplos momentos e lugares. No entanto, parece que ele não pode invadir completamente o universo material, a menos que seja convocado. Ou talvez possa, mas não tenha razão para fazê-lo. Quando se manifesta, Yog-Sothoth surge como uma massa de esferas iridescentes, um conglomerado de globos brilhantes de diferentes tamanhos e cores, ou como aquele que espreita no limiar. Uma massa de tentáculos negros que se contorcem e crescem incessantemente em ambas as formas, Yog-Sothoth causa uma destruição inimaginável quando invocado. Nos testamentos de Windsong, Yog-Sothoth é referenciado como o Observador, sendo um dos dois pilares fundamentais de cada encarnação da criação, ao lado de um sobrevivente do multiverso anterior, que atualmente é Parasma. Entre Parasma e Yog-Sothoth, a Era da Criação começou com o nascimento do Grande Além. Os cultos antigos descrevem Yog-Sothoth de maneira variada, como a entidade que habita o escuro entre as estrelas, ou como o próprio escuro, ou ainda como a própria encarnação senciente do universo. Reino. Todos os lugares e momentos ao mesmo tempo são o domínio de Yog-Sothoth, mas ele também pode ser uma manifestação senciente da dimensão do tempo. Sobre a dimensão do tempo. A dimensão do tempo é uma dimensão oculta, pouco conhecida e quase inacessível, que toca todos os planos conhecidos, exceto aqueles que são atemporais. Ela não pode ser alcançada por meios convencionais de viagem planar e não se conhece nenhuma diapasão de sintonia que permita acessá-la. Apenas rituais extremamente complexos registrados em tomos raríssimos podem abrir o caminho até esse plano. O pouco que se sabe sobre a dimensão do tempo em Golarion provém de obras obscuras como o Livro das Serpentes, Cinzas e Bolotas, Sombras do que Foi e do que Será e o famoso Necronomicon. As técnicas contidas nesses tomos permitem que uma criatura da esfera interior conjure a manifestação da sua própria linha do tempo e suba por ela até a dimensão do tempo. No entanto, aqueles que permanecem na esfera exterior, incluindo as divindades, são incapazes de acessar essa dimensão. O destino parece ter domínio apenas sobre os mortais, forçando os demais a apenas observá-la de longe, como de uma costa distante. Descrição. Poucos relatos de viagens à dimensão do tempo existem, pois a maioria dos viajantes nunca retorna. Cada relato descreve uma experiência única. Ao chegar à dimensão, alguns viajantes encontram-se dentro de uma bolha transparente, cercado por inúmeras imagens caóticas de seu passado e incontáveis outras linhas do tempo. Uma única saída permite acesso a qualquer momento de seu passado, desde que consiga se lembrar dele completamente e mantenha uma concentração ininterrupta. Aqueles que falham são expulsos da dimensão do tempo, sofrendo efeitos colaterais devastadores no mínimo, tornando-se alvos de cães de Tíndalos normalmente. Qualquer tentativa de alterar o passado resulta em repercussões imediatas. O infrator é o apagado da realidade ou preso em um ciclo temporal inescapável. Os viajantes que entram no plano manifestam-se como versões translúcidas de seus corpos físicos, com cordões translúcidos irradiando de seus torsos, de forma semelhante ao que ocorre no plano astral. Essas jornadas, no entanto, não permitem a verdadeira exploração da dimensão do tempo, nem o acesso a épocas anteriores ao nascimento do viajante ou futuro.
A maior parte do conhecimento sobre a dimensão vem de seus habitantes nativos, como titãs Danavans, cães de Tíndalos, íris e dragões do tempo, que descrevem o local como um ambiente verdadeiramente alienígena, povoado por encarnações do próprio tempo. O deus exterior, Yog-Sothoth, pode ser uma manifestação senciente da própria dimensão, e seu avatar, Tawil at-Umr, conhece os métodos pelos quais o mortal pode viajar até lá, mas a um preço terrível. Aqueles que conseguem entrar na dimensão do tempo de fato encontram-se na costa desolada, o ponto de entrada de Stételos, o misterioso reino no centro da dimensão. O coração de Stételos é a própria cidade chamada Stételos, também chamada de Prado Verde, localizada no meio de um oceano cercado por cataratas monstruosas, cujas águas vertem para o vazio absoluto do futuro. Atrás do viajante, ao entrar na dimensão do tempo, há uma densa e vasta floresta, conhecida como selva viridescente. Aqueles que viajam por essa floresta, afastando-se de Stétalos, penetram mais profundamente na dimensão do tempo. Acredita-se que do outro lado da selva encontra-se uma terra chamada Tíndalos, mas aqueles que se aventuram longe demais da floresta ou além das cataratas desaparecem para sempre e nunca retornam. O culto dos antigos são grupos de adoradores quase sempre insanos e violentos das divindades conhecidas como os mitos anciões, que residem na tapeçaria sombria, o vazio entre as estrelas. Os deuses exteriores comparáveis a verdadeiros deuses e os grandes antigos semelhantes a semideuses. Os cultos antigos realizam rituais pré-históricos em lugares escuros projetados para trazer o retorno de seus deuses a Golarion a partir da tapeçaria sombria. Outros seguidores tentam abrir portais mágicos para seus patronos na tentativa de invocar criaturas alienígenas, que são então libertadas para espalhar o caos. Alguns estudiosos acreditam que os grandes antigos são meramente invenções de seus devotos febris, mas isso é claramente falso, pois os clérigos dessas monstruosidades ciclópicas conseguem canalizar poder divino e lançar feitiços. O culto dos antigos possui poucos aliados, mesmo entre si, e são quase ignorados por seus patronos. Os cultistas adoram os deuses exteriores e os grandes antigos em busca de poder, e usam a promessa de poder ou verdades aterradoras para recrutar marionetes de vontade fraca, que então utilizam para alcançar seus objetivos. Alguns cultos antigos também veneram o senhor demônio Dagon. Membros. Os cultos dos grandes antigos são frequentemente compostos por humanos dementes, mas podem ser encontrados entre várias outras raças, incluindo o povo serpente, Selgaf e Cloakers nas Terras Sombrias. Em Golarion, os cultos antigos são presentes em Ustalav desde os tempos pré-históricos, quando a região ainda era habitada por tribos Kelly decadentes, onde a sanidade da existência é frágil. Os locais mais notórios de atividade do culto dos antigos em Ustalav são Viland, Grademere, Scrowny Crossing, Ilmarsh e Carrion Hill. Os deuses exteriores. Os deuses exteriores são um panteão de divindades totalmente alienígenas, insondavelmente antigas e mal compreendidas, que existem fora da própria realidade dos conceitos de fé, almas e quinta essência. Frequentemente são agrupados junto aos grandes antigos, semideuses comparáveis a arquidiabos ou senhores demônio, sob a designação coletiva de mitos antigos, ou deuses da tapeçaria sombria. Os grandes antigos respeitam os deuses exteriores e podem ser vistos como arautos ou sumos sacerdotes de sua raça superior. Segundo os muitos estudiosos, incluindo Tabris, que os chamava de aqueles que permanecem na obra Concordância dos Rivais, os deuses exteriores são tão antigos que antecedem o Grande Além e a própria Parasma, e, portanto, o conceito de mortalidade em si. Muitos seguidores de Parasma consideram essa ideia blasfema, mas a verdade pode ser algo que eles simplesmente não conseguem aceitar ou compreender. A maioria dos deuses exteriores habita dentro do próprio universo, na tapeçaria escura, a escuridão entre as estrelas. Eles são muito mais livres que os grandes antigos, podendo viajar pelo espaço, por outras regiões do universo e até mesmo além do tempo e da realidade. Os deuses exteriores possuem uma inteligência vastamente alienígena e percebem a realidade de maneira tão enigmática que não reconhecem suas próprias ações como malignas. Para os mortais, as diferenças entre os cultos dos deuses exteriores e dos grandes antigos, coletivamente chamados de cultos antigos, são praticamente irrelevantes. Aqueles que os seguem e extraem poder mágico de sua adoração são quase sempre insanos, acreditando que, quando as estrelas estiverem certas, essas entidades ancestrais retornarão para desfazer o mundo. Por sua vez, os deuses exteriores
não se preocupam com a adoração mortal e alguns sequer compreendem o conceito de fé. O número total de deuses exteriores é desconhecido, mas entre eles estão Shub-Niggurath, Nyarlathotep, Azathoth, Ninbaloth, Yog-Sothoth e Aboth. É teorizado que as entidades descansam profundamente na tapeçaria escura do espaço entre as estrelas. A tapeçaria escura. Pouco se sabe sobre ela. A escuridão entre as estrelas, onde os habitantes de Golarion acreditam que reside a verdadeira loucura. As poucas criaturas capazes de sobreviver ao vasto e gélido vazio do espaço são tão alienígenas que nem mesmo os deuses conseguem compreendê-las. E elas representam uma das maiores ameaças ao universo conhecido, caso decidam agir. Habitantes. Os deuses da tapeçaria escura, conhecidos como os mitos anciões, dividem-se em duas categorias, na medida em que tal caos pode ser classificado: os deuses exteriores e os grandes antigos. Os primeiros são entidades equivalentes à verdadeira divindade. Os segundos são menos poderosos, comparáveis a semideuses, como arquidiabos e lordes demônios. Os grandes antigos respeitam os deuses exteriores e podem ser considerados seus arautos e sumos sacerdotes, como já mencionamos. No entanto, para os mortais, a diferença entre eles são irrelevantes porque o resultado final é sempre o mesmo: loucura e destruição. As horrendas entidades cósmicas da tapeçaria escura são seres de poder imensuráveis, que felizmente demonstram pouco interesse em Golarion e em outros planetas, ou do sistema solar em si, até agora. No entanto, se algum dos grandes antigos resolvesse dedicar apenas uma fração de sua atenção a este canto do cosmos, a existência como deuses imortais a conhecem poderia chegar ao fim. Mesmo assim, alguns cultistas insanos e arcanistas ávidos por poder tentam contatar aspectos dessas entidades cósmicas, acreditando que podem controlar sua força ciclópica para propósitos próprios, mas ninguém pode subjugar o caos bruto dessas forças, e o único resultado é loucura e destruição. As lendas de Osirian falam sobre o domínio negro e sua possível conexão com o enigmático planeta Actorn. Acredita-se que os membros desse domínio atuam como emissários e arautos de seus mestres insondáveis, vivendo na escuridão entre as estrelas e sendo sustentados pelas mesmas forças que os levam à loucura. Embora muitos presumam que os habitantes da tapeçaria escura residam em distâncias inimagináveis no vácuo do espaço, uma dessas raças constrói um império logo abaixo dos pés dos habitantes de Golarion, os Shoarianos das Terras Sombrias. Acredita-se que tenham vindo da tapeçaria escura há eras, embora seus verdadeiros objetivos permaneçam um mistério que apenas as almas mais corajosas ousam ponderar. Da mesma forma, especula-se que a gigantesca criatura tentacular, conhecida como Avero, pode ser de origem de um dos confins da tapeçaria escura. Textos conhecidos. Poucas obras tratam da tapeçaria escura. Entre elas estão Sobre a Loucura Verificada, um tratado de observações estelares e saberes ocultos, O Último Teorema, um texto enigmático repleto de fórmulas hieroglíficas que discutem o enigma de Acturn e sua conexão com a tapeçaria escura e o domínio do escuro, o domínio negro, e o Último Teorema sugere que visitantes alienígenas ajudaram os antigos osirianos a erguer seu império, que esses alienígenas eram de fato emissários do domínio do escuro, ou do domínio negro. Simbologia. Os seguidores do domínio do escuro utilizam como símbolo para representar a tapeçaria escura uma estranha massa de formas tentaculares entrelaçadas. Cultistas e atividade de invocação. Uma antiga ordem de magos Tassilonianos, os Guardiões dos Servos, buscavam conjurar monstruosidades malignas para impressionar o Lorde Rúnico Khazrog. Há evidências de que eles podem ter trazido à existência uma ou mais criaturas da tapeçaria escura, em tempos antigos muito antes do Earthfall. Nos tempos modernos, o culto conhecido como os Arautos da Noite são temidos por seus esforços para contatar entidades da tapeçaria. Em particular, os Arautos da Noite parecem estar interessados em um ser misterioso chamado Tiquilarius. Servos. O grande antigo Taiu Atmur serve como a projeção física da vontade de Yog-Sothoth, buscando cumprir seus desígnios através das dimensões. Teoriza-se que Tau Atmur não seja nada além de um mero efeito colateral da influência de Yog-Sothoth ao tocar este universo. Essa criatura é um grande antigo incomum e pouco conhecido, atuando como manifestação física do Deus exterior. Sua vastidão de conhecimento sobre a realidade inclui segredos de viagem até a dimensão do tempo, mas o preço para tais revelações é terrível. Taiu At-Omur se apresenta como uma criatura encapuzada, de forma aproximadamente semelhante, mas maior do que quem observa. No entanto, por baixo do manto, sua verdadeira natureza se revela.
uma massa protoplasmática fervilhante capaz de assumir inúmeras formas, muitas das quais não deveriam ser capazes de existir. O culto de Tawil at-Uber costuma venerá-lo como um equívoco, acreditando que sua adoração tem importância para o avatar. Na verdade, não se conhece nenhum culto específico dedicado à entidade. A maioria que os veneram acabam por adorar sua verdadeira forma, Yog-Sothoth. O culto de Yog-Sothoth não é uma religião organizada. Seus seguidores são, na maioria, feiticeiros arcanos isolados e frequentemente insanos, com alquimistas, feiticeiros e magos que buscam os segredos arcanos ocultos, esperando que Yog-Sothoth lhe revele esses mistérios em troca de sua devoção. Outro grupo comum de adoradores são cultos compostos quase exclusivamente por bruxas, que acreditam que Yog-Sothoth lhe considera grande poder, um sinal de que ele está assumindo interesse ativo em Golarion. No entanto, tais cultos são propensos a disputas internas, brigando tanto entre si quanto com seus inimigos. O grande desígnio. Os seguidores de Yog-Sothoth acreditam que ele está preparando o despertar dos grandes antigos em diversos planetas, cujos habitantes serão exterminados para dar lugar a seus verdadeiros mestres. Seus cultistas frequentemente o invocam para abençoar mulheres grávidas, o que resulta no nascimento das crias e proles de Yog-Sothoth, seres que prepararão o universo para o dia que os astros estiverem alinhados e os grandes antigos se erguerem para governar novamente. Adoração como guardião do tempo e espaço. Alguns, no entanto, adoram Yog-Sothoth como uma divindade do tempo e do espaço, chamando ele para aprender sobre lugares distantes ou viajar através do tempo. Eles o descrevem como o guardião não maligno dos segredos do verdadeiro cosmos, que o revelam àqueles que pedem. No entanto, o simples ato de interagir com Yog-Sothoth é perigoso para a vida e para a sanidade. O verdadeiro propósito do culto. No fim das contas, Yog-Sothoth pouco se importa com a adoração mortal, pois não tem real necessidade dela, exceto para um único propósito. Cultistas que o invocam diretamente para dentro da existência de Golarion, e cultistas que se unem a ele, gerando uma cria de Yog-Sothoth ou filho de Yog-Sothoth, que, futuramente, trará seu progenitor ao mundo. Uma vez invocado em Golarion ou em qualquer outro planeta, Yog-Sothoth estará livre para devastar tudo ao seu redor, consumindo toda e qualquer forma de vida ao seu alcance, corrompendo o próprio espaço e tempo com sua presença antinatural e profana. Filhos de Yog-Sothoth são as menos monstruosas das crias mortais infundidas com a essência do deus. Um filho pode, em geral, passar por um membro particularmente grande, mas típico da espécie base da qual descende. No entanto, certas características monstruosas revelam sua verdadeira natureza, entre pele escamosa, pernas bestiais, tentáculos, cauda que termina em uma boca sugadora. Devido a isso, a maioria veste roupas volumosas para ocultar sua aparência aberrante. Além disso, um odor desagradável sempre exala de seu corpo. A criação de um filho de Yog-Sothoth geralmente envolve um ritual blasfemo, no qual o humanoide, ou animal, geralmente um humano, é usado como incubador. O gênero do hospedeiro é irrelevante. O nascimento é sempre fatal para o hospedeiro. Na maioria dos casos, o ritual produz gêmeos, um filho de Yog-Sothoth, a versão menos monstruosa, e uma desova, uma cria de Yog-Sothoth, uma aberração mutante e horrenda. Os filhos nascem com o entendimento inato da magia. A grande maioria dos filhos de Yog-Sothoth é criada por cultos e moldados para o mal. No entanto, aqueles que são separados do culto desde cedo podem ser guiados para o bem. Animais e psicopompos detestam os filhos de Yog-Sothoth. As crias ou desovas de Yog-Sothoth ainda conservam traços humanoides. As desovas são abominações mutantes de poder horrendo, de alinhamento caótico neutro. Yog-Sothoth é uma deidade alinhada o caos e a neutralidade. Suas esferas de influência são portais, espaço e tempo. Seus adoradores, alquimistas, feiticeiros, bruxas, magos, conjuradores e lunáticos isolados. Seus editos: buscar conhecimento sobre portais através do espaço e do tempo, amaldiçoar ou mutar crianças não nascidas. Seu anátema ou proibições são inexistentes. Domínios: o Yog-Sothoth possui domínio e concede poder a seus seguidores sobre as áreas de interesse do conhecimento, do vazio, do tempo e das viagens, alternativamente do destino. Sua arma sagrada é a adaga, seu símbolo sagrado uma espiral negra. Seu animal sagrado, nenhum. Suas cores sagradas, nenhum. De qualquer forma, esse foi Yog-Sothoth, o guardião, aquele que está além do tempo e do espaço, a primeira entidade a encontrar Parasma na nova existência, aquele que permanece além do fim de todos os outros multiversos. Esse foi o Escriba,
Espero que tenham gostado. Se ainda está comigo, agradeço imensamente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo com alguém que possa ter interesse. E até mais.